Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando logo pela manhã com notícias fresquinhas nessa resenha da Amo Vasco TV. Galera, início de trabalho, enfim, a temporada 2021 vai começar para valer e a gente tem muito o que falar nesse programa. Chegadas, saídas, o técnico Marcelo Cabo iniciando o seu trabalho. Hoje tem treino em tempo integral e novos jogadores vão se apresentar. Galera, tem gente com papel e caneta na mão pronta para assinar e a gente vai falar aqui na resenha de hoje, beleza? Tá chegando por aqui pela primeira vez? Já curte o canal, ativa o sininho, tá? Deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais vascaínos. Lembrando, galera, que o quiz da Amo Vasco vai acontecer no dia 28/3, é a sua chance de ganhar uma camisa oficial do Vasco e receber ela em casa, na faixa, cara. Como é que faz para participar? Eu deixei um link aqui que vai te levar ao Instagram, o post do Instagram com todo o regulamento, mas para simplificar a sua vida, basta você ser inscrito no YouTube da Amo Vasco TV e estar aqui ligado na live no dia 28/3, às 18 horas. Serão 20 perguntas e quem acertar primeiro a pergunta leva o ponto, quem fizer mais ponto leva a camisa. É isso, simples assim, beleza? Lembrando que todo programa da Amo Vasco TV, são 3 por dia, a gente dá uma dica sobre uma pergunta que vai vir nesse quiz. Então, papel e caneta na mão, já vai vendo os assuntos que a gente vai abordar, e aí no dia 28/3 você já vai estar com tudo na ponta da língua, tudo estudadinho para ganhar essa camisa, beleza? Segura aí que eu volto em um segundo, depois da vinheta da Amo Vasco, com as notícias do dia. Galera, enfim, a temporada 2021 está começando, né? Depois de jogar 2 jogos com a meninada do Sub-20, né? Inclusive a comissão técnica toda do Sub-20, o Siston tocou esses 2 jogos, o Vasco acabou perdendo, mas deu para ver bastante coisa legal da meninada. Eu, por exemplo, achei que no jogo contra o Volta Redonda, o meio-campo, a parte ofensiva ali, até a parte defensiva também melhorou muito. Vi muita coisa que nem o time de profissional estava conseguindo fazer no final do Campeonato Brasileiro. Triangulação, troca de passes em profundidade. Eu gostei bastante, acho que essa meninada vai ajudar bastante nessa temporada de 2021 e serviu para o Cabo já dar uma analisada e ver quem realmente vai poder ajudar nesse ano de 2021, um ano em que o Vasco vai estar com a corda no pescoço, além de jogar a Série B, falta grana para montar o elenco do Vasco e o Marcelo Cabo já deixou aí bem claro que a base vai ser a principal ponto desse elenco, né? Então a meninada vai estar incorporando o elenco para esse ano. Só para você ter uma ideia, ontem a gente teve a reapresentação dos jogadores, né? Algumas praticamente dispensas, né? O Vasco divulgou uma lista de jogadores que tiveram suas férias estendidas. O que significa isso, galera? Estão sendo negociados com outros clubes. Muito me agradou essa lista e muito me agrada a forma como o Alexandre Pássaro está trabalhando isso, né? Muito na surdina, muito quietinho. A gente sabe que ele já está negociando esses jogadores. Só para você ter uma ideia, olha a lista da galera que ficou de fora, né? Pikachu, tá? Pikachu já tem interesse confirmado de Sport, Fortaleza, Ceará e Bahia. Galera, esse é o tamanho do Pikachu. Esses times aí todos vão jogar, né? Primeira divisão, mas são times aí de segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro, né? Desejo boa sorte aí pro menino Pikachu, vai com Deus. Na lista dos dispensáveis, né? Temos o Henrique, contrato até o meio do ano, também teve suas férias estendidas, me parece que está negociando, a gente tem essa informação que ele está negociando com o Cruzeiro, vamos ver se a coisa acerta. Eu torço muito pro Henrique, porque apesar de não acertar a nossa lateral, eu sempre gostei do Henrique, além de ser vascaíno, sempre demonstrou raça. Uma coisa não faltou ao Henrique, vontade. Por muitas vezes a gente viu jogadores
cabisbaixo e ele estava sempre procurando o jogo, mesmo errando constantemente. Então, Henrique, boa sorte para o Henrique também. O Léo Gil, né, também teve as férias estendidas, a gente sabe que está tratando de uma transferência para o Colo-Colo, né, empréstimo até o final do ano, né, que é o contrato do Colo Gil. Então, o Colo Gil indo para o Colo-Colo. Lucas Santos, né, ainda não se sabe para quem o Lucas Santos pode ser emprestado, mas é um garoto que precisa de novos ares. Eu torço também muito pelo Lucas Santos, menino que a gente viu jogar bola. Você vê que quando a bola sai do pé dele, sai com qualidade, mas ele realmente precisa dar uma chacoalhada. Eu acho que também tem muito, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que tem muito aqui, ó, cabeça, sabe? Às vezes eu vejo esses meninos crescerem muito rápido na carreira e se darem por satisfeitos, né? Acho que o Lucas Santos tem que querer mais. Vamos torcer para o Lucas Santos conseguir desenvolver o futebol dele em outro time, ainda com o contrato do Vasco. Eu acho muito importante isso. Melhor do que virar terceiro ou quarto reserva, empresta o menino para se desenvolver em outro time e render, ó, cascalho para o Vasco. O Vasco está precisando de um retorno financeiro desses meninos para pagar o investimento que o Vasco fez lá atrás na base. Outro que está de adeus é Marcos Júnior e, ó, graças a Deus, Marcos Júnior é um cara que realmente eu nunca entendi no Vasco, né? Vamos ver se o Vasco consegue encaixar um timinho aí para pegar o Marcos Júnior e pagar o salário desse rapaz. Neto Borges e o Wehrley, galera. Meu Deus do céu, o Wehrley vai ser difícil, hein? Não sei como é que o Vasco vai conseguir alguém que pague 100% do salário do Wehrley, né, para emprestar, ou fazer uma negociação e deixá-lo livre no mercado, né? Vamos ver o que sai dessa situação. Uma coisa é certa, cara, o Wehrley é um cara também que já tem muito tempo que está fazendo hora extra no Vasco, né? Ele se negou por diversas vezes a sair do Vasco, porque tinha um salário interessante, bem acima do que o mercado pode pagar para o Wehrley, né? Então vamos ver o que o Vasco, que coelho vai sair dessa cartola, porque tem que ser uma mágica para conseguir um espaço para o Wehrley. Neto Borges tem contrato até o meio do ano, ó. Vai com Deus, Neto Borges, tá? Nem para uma cerveja você serve. Eu não te pago nenhuma cerveja, meu amigo. Você veio pro Vasco e só irritou a torcida. E outro também que não se reapresentou, mas já teve o contrato finalizado com o Vasco já informou, é o Gustavo Torres também. Esse aí, quando chegou, eu falei, né? Tá vindo de férias remunerada e não deu outra. Veio para tirar foto com Adriano Imperador, curtir praia no Rio, noite do Rio. E não foi surpresa nenhuma, porque esse cara já tinha um histórico muito ruim na Colômbia. E eu não sei de quem foi a ideia de contratar esse cara aos 49 do segundo tempo, no último dia de janela, né? Essas coisas têm que ser investigadas dentro do Vasco, tá? Porque isso aí cheira muito mal, não tem explicação a contratação desse Gustavo Torres, né? Em compensação, hoje, terça-feira, onde o Vasco vai ter treinamento integral, vai estar integralmente lá no CT do Almirante, trabalhando parte física, parte de campo, né? O Hernando e o Marquinhos Gabriel já vão se apresentar para o técnico Marcelo Cabo. Muito interessante isso, porque o quanto antes esses caras se integrarem ao elenco, melhor, né? Lembrando que o Vasco joga no sábado às 18 horas. E o técnico Marcelo Cabo vai ter de quem se apresentou, né? Lembrando, esse não vai ser o elenco para a temporada de 2021, mas quem se apresentou, tá todo mundo ok para jogar nesse sábado. Caveira, por que você fala que essa galera que está se apresentando não vai ser, não vai jogar, não está garantida no ano de 2021 pelo Vasco? Por exemplo, vou dar exemplos aqui, tá? Martim Benítez, Leandro Castan, tá? Esses caras são caras caros, né? Falando principalmente do Martim Benítez, tem contrato até o meio do ano, galera. Então, assim, o Vasco já está tentando negociar o Martim Benítez, passar o Martim Benítez antes do meio do ano para poder cortar a despesa. E um time que se já demonstrou interessado é o ex-time do Alexandre Pássaro, o São Paulo. O São Paulo já falou que tem interesse no Martim Benítez. Eu acho o Martim Benítez um baita jogador, galera. Mas para a atual realidade do Vasco, hoje o Vasco tem que se encaixar numa folha salarial, ó, muito lá embaixo. Né, saber contratar, né? E principalmente, galera, pagar em dia. Ninguém aguenta mais. Eu nunca vi uma torcida que é tão ligada nesse tipo de assunto, né? Como a torcida do Vasco, cara. A gente não aguenta mais ver os jogadores sem receber e caindo de produção.
Então o Martim Benítez muito provavelmente sai nas próximas semanas e o São Paulo pode ser um destino para o argentino, galera. Leandro Castan é outro também que se reapresentou. É interessante ter o Castan agora, porque o Castan é jogador do Vasco e o Vasco precisa da experiência do Castan. Se vai jogar ou não me interessa. Mas está recebendo salário, tem que estar lá com o grupo. Nada disso de botar para treinar em separado. Lembrando que o Vasco vai jogar uma Copa do Brasil no dia 18. Então, assim, o Castan se apresenta, vai para o jogo, né? Vai estar com o grupo, porém, é outro também que pode estar de malas prontas para sair do Atlético Mineiro. É um dos times que já sondou o Leandro Castan. Lembrando que o Vasco sondou o Iago Maidana, que é jogador do Atlético Mineiro. Então pode até estar envolvido em algum tipo de troca, né? E vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação do nosso capitão. Galera, é isso, cara. Contrato de produtividade. Essa é a nova realidade do Vasco, galera. Meu amigo. Então é o seguinte, como é que é essa história, né? O Osório, que é o vice-presidente do Vasco, até deu uma entrevista hoje à Super Rádio Tupi falando sobre isso. Ele falou que a nova política do Vasco de contratação, que significa que seriam todos os contratados, é por contrato de produção. O que acontece? O jogador vem com um salário abaixo do mercado, tá? Porém, ele tem metas estipuladas a serem alcançadas com bônus por produção. Então, assim, aquele bicho por vitória não é mais aplicável dentro do Vasco da Gama, uma vez que o Osório disse, e eu concordo com ele, que você não pode pagar um bicho por uma vitória, por exemplo, como o Goiás, contra o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Goiás e ganhou bicho, porém foi rebaixado. Então, assim, as metas vão ser a curto, médio e longo prazo e o salário vai ser atrelado com esses bônus. Então, o cara vem ganhando, por exemplo, um salário de 50 mil, que hoje para o futebol não é um salário muito alto. Vou dar um exemplo aqui do Marquinhos Gabriel, tinha um salário aí girando em torno de 180 mil reais no Cruzeiro. Então, o cara vem com um salário base, vamos lá, 50 mil reais, e tem metas por gols, por número de partidas, por colocação no Campeonato Brasileiro, né? E no final do ano, ele ganhando todos esses bônus, o salário dele aumenta por produção, galera. Eu acho sensacional. A única coisa, galera, é que uma vez o Vasco voltando para a Série A, voltando a ter uma injeção financeira, você dificilmente consegue fazer contratos por produção, entendeu? Porque os jogadores têm mercado, né? Seria o ideal se todos os clubes do mundo fizessem isso. Porém, o mercado é aquela coisa, né? Uma guerra e as pessoas, os clubes, querem sempre dar o melhor para poder garantir que os melhores jogadores têm interesse em jogar no seu clube. Só para você ter uma ideia, galera, a dificuldade do Vasco em contratar, o Vasco não paga salário há 4 meses. Então o cara, para querer vir ao Vasco, realmente tem que estar querendo muito dar a volta por cima, como é o caso do Zeca, lateral do Internacional, ex-Santos, né? Que estava no Bahia e já está com tudo acertado para vir para o nosso Vasco da Gama. Está acertando a rescisão com o Internacional e deve aportar em São Januário a qualquer momento, cara. O Zeca é um jogador que realmente começou muito bem no Santos, campeão olímpico, né? Em 2016 com a seleção brasileira. Teve os seus problemas, é um menino novo, 26 anos, né? Por diversos momentos a cabeça desconectou do futebol, mas para estar aceitando uma situação dessa, né? Receber salário por contrato de produção, né? Vir jogar uma Série B porque o cara tá querendo. E é um cara com muito potencial, galera. Eu torço muito pro Zeca vir e ajudar, muito provavelmente jogando ali na lateral esquerda, que é o nosso problema, né? Ele joga na lateral direita também, polivalente. Vamos torcer para que o Zeca venha o quanto antes e se acerte ali. Lembrando que o Vasco, cara, o Vasco é especialista em recuperar jogador que vem mal. Quem não lembra do Leandro Amaral, galera? Leandro Amaral, quando veio pro Vasco, estava mal, para quem não lembra. Porém, foi recuperado dentro do Vasco, né? E virou um artilheiro de novo. Vamos ver se o Zeca, como o Marquinho Gabriel, né? Podem entrar no trilho de novo
e dar frutos para o time do Vasco da Gama. Outro jogador que parece que também está muito adiantado com o Vasco é o Morato, cara. Entre o Morato e o Bragantino está praticamente tudo acertado. O Vasco vem conversando com o empresário do Morato, que disse que o Morato gostou da possibilidade de vir para um grande clube do Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama. O Morato, galera, não sei se vocês lembram, quando o Vasco negociou o Raul para o Bragantino, o Morato estava ali muito bem no Bragantino, e o Vasco tentou trazer o Morato naquele momento e o Bragantino negou. Depois disso, o Morato perdeu o espaço dentro do Bragantino, o Bragantino contratou outros jogadores, né? E agora o Morato está ali meio que no limbo no Bragantino. O Bragantino está feliz em poder passar para frente o Morato, dar uma outra oportunidade ao Morato, e quem sabe o Morato não vem aí para o Vasco, né? E mesmo caso aí do Marquinho Gabriel, né, e do Zeca, tem que recuperar o bom futebol. Outro nome também que foi especulado no dia de ontem, né, foi o jogador Clayson, né, aquele jogador ex-Corinthians, né, jogou no Bahia. Cara, esse cara eu acho que vai ficar mais na especulação, e eu realmente espero que fique só na especulação, né? O cara também que teve seus momentos, mas caiu muito, né? Viria, na minha opinião, para ser reserva do Germancano. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessas negociações, né? Lembrando que o Vasco tem feito as negociações muito no sigilo, né? É óbvio que nomes são especulados, como do ex-meio-campo do Flamengo, Jonas, também, que jogava no time do Cologil, né? E parece que foi oferecido ao Vasco, né? É um jogador forte, cabeça de área. O Vasco precisa de cabeça de área. O Vasco só tem o Bruno Gomes para cabeça de área, número 5 mesmo, né? O Jonas é um jogador forte, mas é um cara também que provavelmente tá ganhando um bom salário, né? Jogando lá no Emirados Árabes, né? Então, assim, vamos aguardar para que o Vasco realmente traga os jogadores que possam somar. Eu queria saber de você o seguinte: o que você está achando dessas contratações do Vasco, né? Pelas mensagens eu tenho visto muita gente entendendo o momento do Vasco, né? Achando que o momento realmente é de baixar custo, mas tem muita gente também, pé da vida, achando que o Vasco deveria estar trazendo melhores jogadores e cobrando até também posicionamento, né, da contratação de um goleiro para o lugar do Fernando Miguel, cara. Realmente o Vasco tá atrás de um goleiro, né? Mas é aquela coisa, o Vasco só vai falar quando contratar. Por enquanto, eu acredito que a gente vá com o Fernando Miguel. Até na minha opinião, acho que o Fernando Miguel é mais seguro do que o Lucão. O Lucão ainda está muito inseguro. Eu gostaria de ver o Lucão entrando ali com menos pressão, né? Ele que falhou lá no jogo da Sul-Americana. Esses 2 jogos do Campeonato Carioca. Não teve muita chance ali, né, galera? Foram poucas as finalizações, né? E os gols foram muito ali na cara dele. Não teve participação direta no resultado. Mas é uma coisa que acho que todo vascaíno já tem de opinião formada. O Vasco precisa de um goleiro para o lugar do Fernando Miguel, né? E que o Vasco sempre teve grandes goleiros, né? O que falar de Barbosa, nosso goleiro do Expresso da Vitória, galera. Então é isso, galera. O Vasco precisa de um grande goleiro para começar a montar esse time para voltar para a Série A, beleza? Chegou até aqui, ó. Senta o dedo no like, galera. Não deu like ainda, pô? É de graça, pô. Ajuda a gente a chegar a mais vascaínos. E lembrando, hein? Se inscreve no canal da Vasco TV para poder participar do quiz dia 28/3. Eu me despeço aqui. Meio do dia, o Felipe chega com a resenha no meio do dia e à noite também. São 3 edições. Forte abraço, ó. Que é Vasco.